As obras de construção do Maracanã começaram em 2 de agosto de 1948. O espaço onde o estádio foi erguido era um terreno do Derby Club, onde eram disputadas corridas de cavalos. A ideia era fazer um grande campo para a Copa do Mundo de 1950. Cerca de 2.000 operários atuaram na construção. Os arquitetos responsáveis pela elaboração do projeto foram Waldir Ramos, Rafael Galvão. Entretanto, engana-se quem acha que tudo correu bem durante a construção do estádio. A ideia de erguer o estádio foi criticada com dureza por Carlos Lacerda, na época deputado federal e adversário político de Marechal Ângelo Mendes de Moraes, então prefeito do Rio, que era Distrito Federal. Lacerda reclamava dos gastos e, também, da localização. O jornalista e político dizia que, se fosse para fazer o estádio, que fizesse em outro bairro, em Jacarepaguá. Conta o historiador Maurício Santos. A inauguração do Maracanã aconteceu no dia 16 de junho de 1950. O jogo foi entre as seleções carioca e paulista. São Paulo venceu por 3-1, mas o primeiro gol da história do estádio foi marcado pelo carioca Didi, que jogava no Fluminense e na seleção brasileira. Quando foi inaugurado, o Maracanã era o maior estádio do mundo e comportava quase 200.000 pessoas. O jogo mais marcante da história do estádio, até então, aconteceu na final da Copa de 1950, diante do Uruguai, com o Brasil sendo derrotado por 2-1 diante de 199.854 torcedores, considerado o maior público da história do estádio. Mais tarde, essa derrota acabou sendo batizada como Maracanazo. Outro jogo histórico no Maracanã foi entre Vasco e Santos, em 19 de novembro de 1969, vencida pelos paulistas por 2-1, quando Pelé marcou o 10º gol, numa cobrança de pênalti. Outra curiosidade é o seu nome. Maracanã é o nome de uma ave, Maracanãguaçu. Contudo, depois que o Maraca ficou pronto, em 1950, o bairro passou a ter a mesma alcunha do estádio. O nome oficial é Mário Filho, em homenagem ao jornalista irmão de Nessa Rodrigues, que contribuiu muito para a popularização do futebol. O Maracanã também já foi palco de grandes shows e outros eventos não esportivos. Em 26 de janeiro de 1980, Frank Sinatra levou ao estádio 180.000 pessoas. Em 1983, o recorde de público em shows foi batido. O Kiss levou 250.000 pessoas ao Maraca. Um show que marcou época e levou o público à loucura. Até hoje o maior público em shows no Maracanã. Depois de uma ampla reforma ocorrida em 1999, visando a realização do Mundial de Clubes FIFA de 2000, o estádio teve sua capacidade reduzida para 103.022 pessoas. Depois o Maracanã voltou a ficar fechado de abril de 2005 a janeiro de 2006 para reformas para a solenidade de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Com a reforma feita para a Copa do Mundo de 2014, o estádio passou a ter apenas um lounge de arquibancadas e a capacidade de público passou a ser de 78.000 lugares. E durante a Copa do Brasil, o estádio recebeu 7 jogos, incluindo a final. Com isso, tornou-se o segundo estádio do mundo a receber 2 finais de Copa. O primeiro foi o Estádio Azteca, no México. O Museu do Maracanã destaca a história do famoso estádio, no Rio de Janeiro. Ele exibe memorabilia esportiva e informações sobre eventos icônicos que ocorreram no Maracanã, como a Copa do Mundo de 1950. Vale a pena visitar se você é fã de futebol. O Maracanã é o templo do futebol, continuará nos encantado com sua história e beleza. Se você gostou, curte, compartilhe e me dá uma moral se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.